Uma fusão de 111 bilhões de dólares. 12 estados processando. E agora a Paramount pensa em largar a Califórnia. Literalmente. Não, não é roteiro de filme de terror corporativo. É o que o TAR e o Semafor estão noticiando desde domingo. E o plot twist é que o estado que mais tem a perder com essa briga parece ter esquecido de calcular as consequências. Hollywood já viu fusão, já viu processo. Mas nunca viu um estúdio centenário fazer as malas enquanto o governo estadual tenta salvar uma indústria que está mudando debaixo do nariz deles. Pois é, 12 estados estão processando para barrar a fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery. A Califórnia lidera o ataque, mas Nova York, Washington, Connecticut e outros 8 assinaram a ação. Só que aqui vai o detalhe que ninguém prestou atenção. Enquanto o Estado processa, os conselheiros do CEO David Ellison estão pressionando ele a tirar a Paramount da Califórnia para sempre. E isso não é blefe. A empresa já alugou 28 mil metros quadrados de estúdio em Nova Jersey, num contrato de 10 anos. A briga mal começou e o ringue já está mudando de lugar. Enquanto a procuradora Rob Bonta prepara a ação, do outro lado do país um campus de produção inteiro já está sendo montado para receber a Paramount de braços abertos. Vamos entender o tamanho dessa ficha. A Paramount, dona de Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS, o canal aberto mais assistido dos Estados Unidos. Quer comprar a Warner Bros. Discovery, que controla a HBO CNN, a Warner Bros. Pictures, a DC Comics e o estúdio de animação. Juntas, as duas empresas valem 111 bilhões de dólares. É uma fusão que criaria o terceiro maior conglomerado de mídia do planeta, atrás só da Disney e da Netflix, em valor de mercado, pelo menos. Segundo o TAR, que citou a matéria original do Semafor, o CEO David Ellison está recebendo pressão pesada de amigos e conselheiros para realocar a sede da Paramount. O argumento é direto. A Procuradora-Geral da Califórnia, Rob Bonta, entrou na justiça com uma ação que alega que a fusão vai extinguir a competição em Hollywood. O rascunho do processo, segundo o New York Times, diz que o acordo prejudicaria a concorrência em filmes blockbuster, ameaçaria os cinemas e reduziria a oferta de conteúdo. É basicamente o governo dizendo: vocês dois juntos têm poder demais. Mas vamos aos números que mostram o paradoxo. A Paramount Pictures tem 112 anos de história. Foi fundada em 1912 por Adolph Zukor. É o segundo estúdio mais antigo de Hollywood, atrás só da Universal, a Warner Bros. Discovery, por outro lado, é fruto de uma fusão recente. A de 1922 entre a Warner Media da AT&T e a Discovery, que já tinha engolido a Scripps Networks Interactive antes disso. Juntas, elas controlam um catálogo de mais de 150 mil horas de conteúdo. E a Califórnia acha que separar essas duas empresas vai proteger o mercado. Quando, na verdade, o mercado já não é mais o mesmo de 20 anos atrás. E não para por aí. A ação foi assinada por 12 estados: Califórnia, Nova York, Washington, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nova Jersey, Oregon, Rhode Island e a Pensilvânia. Uma coalizão bipartidária. O que é raro nessa era de polarização. A alegação central é que a fusão viola a lei antitrust, porque Paramount e WBD, competindo separadas, forçam preços melhores para cinemas e plataformas de streaming. Juntas, elas teriam poder de barganha para encarecer licenciamentos e reduzir a diversidade de conteúdo. Segundo o TAGR, o próprio processo cita que a Paramount Pictures atualmente é uma das principais fornecedoras de filmes para os cinemas, e a Warner Bros. Discovery é a outra. Ou seja, o governo argumenta que essas duas são pilares separados da indústria, e juntá-las cria um monopólio de fato na distribuição de blockbusters. O processo calcula que, juntas, elas controlariam cerca de 40% do market share de filmes de grande orçamento lançados nos Estados Unidos. Nada mal para duas empresas que, individualmente, perderam mais de 8 bilhões de dólares em valor de mercado nos últimos 2 anos. A WBD sozinha viu suas ações despencarem mais de 60% desde a fusão que a criou. Mas tem um detalhe que o processo parece ignorar solenemente. Mais de 20 países já liberaram a fusão sem restrições, incluindo China, Arábia Saudita e África do Sul. A União Europeia deve aprovar o negócio nas próximas semanas. O governo federal americano, sob a administração de Donald Trump, também já liberou a operação sem condições. Sabe quem não liberou? O Departamento de Justiça da Califórnia. É uma guerra federal contra estadual. E o estado quer usar a lei estadual para barrar algo que o governo nacional já autorizou. Irônico, né? A Paramount argumenta que isso é interferência política contra uma transação que passou pelo crivo de mais de 20 jurisdições internacionais.
E não é um argumento completamente descartável. Se a Califórnia pode barrar uma fusão que o governo federal já liberou, qual o limite da jurisdição estadual? E aqui vai o ângulo que ninguém comentou. O processo da Califórnia pode ter exatamente o efeito contrário do que diz querer. Olha só, a Paramount já anunciou publicamente que planejava investir 30 milhões de dólares na Califórnia. 30 milhões em impostos, empregos, produções locais. Agora, com essa ação, conselheiros do CEO estão dizendo: sai de lá. Se a Paramount realmente sair, a Califórnia perde não só 30 milhões de investimento direto, perde uma das marcas mais icônicas do estado, perde empregos, perde prestígio. O estado de Nova Jersey já saiu ganhando. A empresa alugou 285 mil pés quadrados, 28 mil metros quadrados. No campus da Mil, 888 estúdios em Bayonne, num contrato de 10 anos. Isso é maior que 3 campos de futebol. E por que Nova Jersey? Porque oferece crédito fiscal de até 40% para produções filmadas lá ao mesmo tempo que a Paramount aluga os estúdios deles. Enquanto a Califórnia processa, outros estados estão de braços abertos. A 1.888 Estúdios, inclusive, é um projeto novo, inaugurado em 2023, construído especificamente para atrair produções que estão fugindo do custo californiano. Espera, a Paramount é uma empresa de 112 anos, símbolo de Hollywood, e os próprios conselheiros do CEO estão sugerindo abandonar o estado. Pois é. Segundo o TIR, a pressão veio de amigos e conselheiros que acham que a Paramount não deve continuar numa Califórnia hostil. A procuradora Rob Bonta tenta proteger a concorrência em Hollywood, mas pode acabar empurrando um dos maiores estúdios do mundo para fora de Hollywood. É o tipo de ironia que Hollywood adoraria filmar se não fosse a protagonista da tragédia. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. No fim das contas, o que está em jogo não é só uma fusão corporativa, é o modelo de Hollywood como a gente conhece. A Paramount argumenta que esse casamento é necessário para competir com as Big Techs, Netflix, Amazon, Apple, que têm orçamentos praticamente ilimitados e não respondem às mesmas regras antitrust porque não são estúdios tradicionais. A fusão, segundo eles, não cria monopólio, cria sobrevivência. Sem ela, os estúdios tradicionais vão sendo engolidos um a um pelas plataformas de streaming que já dominam o mercado global. O que o processo da Califórnia parece ignorar é que o mercado mudou drasticamente. Hollywood não compete mais só dentro de Hollywood. Ela compete com o Vale do Silício, compete com gigantes chineses como a Tencent, compete com o YouTube. O inimigo não é a Warner ao lado. É a Netflix, do outro lado do mundo com 260 milhões de assinantes, é a Amazon Prime Video com 200 milhões, é a Apple TV com um orçamento de 8 bilhões de dólares por ano em conteúdo original. Enquanto a Califórnia gasta energia processando dois estúdios que estão encolhendo, as Big Techs estão expandindo produção e roubando talento. Isso muda como você vê a briga. Não é sobre dois estúdios poderosos demais. É sobre dois estúdios que estão tentando não virar pó, enquanto o Estado que deveria protegê-los prefere processar. A Califórnia pode ganhar a ação judicial e perder a Paramount de vez. Como disse um executivo consultado pelo TAR, se eles querem competição em Hollywood, deveriam torcer pela fusão, não barrar ela. É uma frase que resume o paradoxo inteiro. E quando a Paramount fizer as malas de verdade, vão culpar a Netflix de novo. 111 bilhões de dólares, 12 estados processando, 30 milhões de investimento ameaçados, 28 mil metros quadrados de estúdio já alugados em Nova Jersey. E o processo que era para proteger Hollywood pode expulsar um dos maiores estúdios do mundo da cidade que o criou. Manda nos comentários. Paramount devia sair da Califórnia, ou isso é implicância política demais. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo, sempre às 18 horas. E me diz qual vai ser o próximo estúdio a fazer as malas. E para onde?